Olá, boa noite a todos, todas e todes. Saudações. Me chamo Valdecir Amorim, faço parte da comunidade negra quilombola Águas do Miranda, no município de Bonito, do estado do Mato Grosso do Sul. Estou hoje coordenador estadual da Federação Nacional das Associações Quilombolas e da FENAC-MS. Para mim é uma honra receber esse convite aí do professor João, para que a gente possa estar aqui participando de uma forma a contribuir com as informações relacionadas aí às 22 comunidades quilombolas do estado do Mato Grosso do Sul. Eu estou usando uma barba ainda a ser feita, meu cabelo são curtos, ondulados, a cor dos meus olhos são castanhos e a minha cor da minha pele é preta e a minha identidade cultural é negra. Assim saúdo a todos os participantes da primeira CONEG e FMS Campus Ponta Porã. Agradeço por este momento e assim iniciamos a nossa fala relatando a atual conjuntura que as 22 comunidades quilombolas do estado do Mato Grosso do Sul tinham anterior à pandemia e consequente no pós-pandemia. Então, primeiramente, nós gostaríamos de falar que a Federação Nacional das Associações Quilombolas, ela tem um propósito de articulação jurídica junto às comunidades. E a primeira forma que nós encontramos sempre é o diálogo, né? Seja ele qual esfera do governo, municipal, estadual ou federal, procurando sempre tentar integrar comunidades junto aos governo existente até então. A FENAC ela nasce em 2015 com esse propósito e eu sou um dos membros fundadores, né? Foram 9 estados da Federação Brasileira e desses 9 aí nasceu a FENAC. Hoje, né, ela tem um campus de 19 estados do nosso Brasil, com coordenação estadual da federação. E o nosso papel sempre foi fazer uma articulação conjunta, né, respeitando sempre a identidade local. Porque sempre o que nós víamos acontecer, que essas comunidades geralmente elas eram atendidas, digamos, por questões essas de cunho político partidário, né? Então não atendia realmente as necessidades que as comunidades até aquele momento realmente necessitavam. Então eram usadas ali como fachadas políticas ou currais eleitorais dentro dessas comunidades. E isso, por sua vez, ocasionou alguns incidentes, né? Algumas formas que nós tivemos em relação principalmente à questão fundiária, que é o principal problema das comunidades quilombolas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A regulamentação dos seus territórios, assim como também a demarcação dos mesmos. E com isso, nós resolvemos fazer um trabalho diferenciado junto a cada uma das lideranças, procurando capacitá-las dos seus direitos e também dos seus deveres, enquanto povos pertencentes a uma instituição representativa, no caso, associações quilombolas do estado do Mato Grosso do Sul. Então assim nós estávamos caminhando e nesse intervalo tivemos aí o apoio da Subsecretaria da Promoção da Igualdade Racial, da senhora Ana José Alves, e também o apoio da Defensoria Pública do Estado, a doutora Neila Ferreira. E com isso nós tivemos duas frentes
para que a gente pudesse então desenvolver esse trabalho. A primeira ideia foi, né, que as comunidades tivessem, né, um contexto do IBGE. Né? Então, qual que seria esse contexto do IBGE? Nós temos todos os dados informativos relacionados aos povos, ou seja, quantidade de famílias, de idosos, adultos, crianças, mulheres, as principais doenças que porventura eram dentro das comunidades, e assim procurar, né, atender às maiores necessidades no campo da saúde e também no campo da ação social. Porque uma outra questão que a gente debate bastante nesse campo, que a política pública ela vem da esfera de cima para baixo, né? E geralmente em algumas situações não vem junto à necessidade da comunidade. Pelo contrário, né? Vem de uma forma sem consultar a comunidade, sem a comunidade ter conhecimento real das suas condições. E também uma outra questão é que a comunidade nem sempre precisa daquele pertencimento naquele momento, né? As suas necessidades são outras. Então, quando nós realizamos aí esse mapeamento, na qual a Subracial e a Defensoria Pública abraça essa causa, né, e a FENAC fica apenas na questão do apoio, da observação, né, causa o quê? Um mapeamento e um rastreio das principais necessidades dessas comunidades. Infelizmente, veio o período da pandemia, e com isso, todo esse trabalho que estava até então sendo feito, foi interrompido. E com isso, fez com que houvesse uma outra forma de ação, e que essa ação ela foi feita através de articulação FENAC e a DPE, através da doutora Neila Ferreira, né, através do núcleo, né, pertencente aos povos tradicionais da Defensoria Pública do Estado. Então, esta seria a nossa primeira fala, né, a respeito das questões que afligiu anterior à pandemia as comunidades. E como até então essas comunidades estavam sendo assistidas pela gestão pública. O que nós podemos também colocar aqui para os presentes, que essas ações eram pontuais, né, e geralmente aconteciam em territórios próximos à capital. Aquelas comunidades com maior dificuldade de acesso, né, geralmente ficavam desassistidas. Muito foi de nos estranharmos que algumas comunidades só recebiam determinadas lideranças, não tinha conhecimento de outras fontes ou de outras frentes que estavam ali para poder agir em comum com as comunidades, com as lideranças, para atender assim as suas demandas. Então, esperamos que com essa primeira fala tenha aí esclarecido todo esse universo, né, que as comunidades quilombolas aqui do Mato Grosso do Sul têm, e que elas estão aí espalhadas em 15 municípios, e são 22 comunidades reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, que é o órgão regulador da certificação dessas comunidades, e a realidade é que essas populações tradicionais anterior à pandemia já representavam uma vulnerabilidade acentuada, na qual a pandemia ela vai vir, né, para acentuar ainda mais e enfraquecer o poder econômico, já que essas comunidades, na sua grande maioria de área rural, elas tinham a dificuldade do escoamento de suas produções. Bom, pessoal, vamos lá então para o nosso segundo momento, né, da Conec. Para mim, mais uma vez, uma honra, tá, professor João? Agradeço aí de coração mesmo esse convite, e nós estamos aqui para somar, tá? Eu estou à disposição da IFMS,
né, do campus Ponta Porã, da própria instituição, né, para outros eventos nós colocamos aqui. E eu sou professor da Rede Municipal de Bonito, faço parte também, né, do cargo temporário da Secretaria Estadual de Educação e sou formado em História, né, tenho especialização na área de História Afro-Brasileira e, né, cursando Filosofia e Sociologia e formado também em Pedagogia pela UEMS e História formado pela UESC, né, de Santa Catarina, né? Então é essa a minha formação e geralmente a gente se preocupa em matemática dentro da questão que nos é apresentada e a gente acaba deixando de mencionar essa questão. Então peço desculpa aí que na minha primeira gravação, na minha apresentação, eu não me posicionei a respeito. Mas agora nós vamos falar propriamente das comunidades quilombolas do estado do Mato Grosso do Sul, no período que vai da pandemia, né, até a questão da entrega de cesta alimentar quilombola. Tá? Então a gente vai tratar desse assunto enquanto sociedade civil, representante desta, que é a Federação Nacional das Associações Quilombolas, e nós enquanto coordenador estadual da Federação Nacional das Associações Quilombolas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, no período que vem a pandemia, ela vem aí para interromper um trabalho, e conforme nós mencionamos anteriormente, que foi a Caravana Quilombola, né, o MS Quilombola, que era um programa de mapeamento, né, de censo quilombola dentro das 22 comunidades e que aí nos traz algumas preocupações. Primeiro, a preocupação que nos é apresentada é escoamento de produção agrícola das comunidades. Segundo, a falta da questão da atuação da gestão pública municipais, né? A Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Cultura, onde nas 22 comunidades nós temos festas tradicionais, cortejos, temos ainda a questão da valorização cultural e ancestral desses povos que os municípios ignoravam. A questão da saúde da mulher, a questão da violência contra a mulher, a questão do alcoolismo, né, que em algumas comunidades era bem acentuada. Então nós tínhamos algumas ponderações que nós estávamos procurando desenvolver esse trabalho em conjunto com o governo do estado. Mas, que com o advento da pandemia, faz com que todo esse trabalho seja então interrompido. E aí nos alerta para algumas questões pontuais. Primeiro, se anterior à pandemia as comunidades não tinham acesso às políticas públicas, né, e agora? Onde as comunidades deveriam fazer uma escolha, né, fechar-se totalmente para a visitação ou para que pessoas de fora da comunidade adentrassem, né, ou manter a abertura, né, das comunidades para essa visitação, tendo ali um controle sanitário, né, como que então ficaria esta questão? A segunda, né, como que aquele que morasse dentro da comunidade poderia sair para outros municípios para vender os seus produtos e ali retornar sem ocasionar risco para os mais velhos e os mais vulneráveis à questão da Covid-19. E algumas comunidades tomaram para si o fechamento como a melhor opção, se isolando ainda mais
do restante das demais camadas da nossa sociedade brasileira. E com isso vem a vulnerabilidade acentuada desses povos, aonde que o pouco que tinham já não estava mais vindo, né? Porque a prefeitura era impedida de adentrar, né? E por sua vez os membros das comunidades poderem sair. Mas isso eu quero assim deixar a todos e todas que foi em algumas comunidades pontuais que foi tomada essa decisão. A maioria optou para um controle sanitário, né? Controle de entrada de pessoas, de saída, né? Em uma quantidade X por um determinado período. E tem comunidades que são comunidades urbanas, né? Que não tem realmente como fazer esse controle, principalmente nos municípios de Corumbá e no município de Campo Grande, onde há uma maior concentração de comunidades quilombolas urbanas. E então, como se diz, infelizmente era impossível esse fato ocorrer. Fizemos o controle, né, junto à Secretaria Estadual de Saúde a respeito das pessoas, né, que contraíssem a Covid-19, né, e também em relação a óbito, né, se caso assim tivesse. No estado do Mato Grosso do Sul, no período da pandemia, de acordo com informações, né, das lideranças das comunidades quilombolas do estado do Mato Grosso do Sul, nós tivemos 43 casos de Covid, né, e desses 43 casos de Covid, apenas 2 óbitos mencionados por Covid, né? Então, essa foi o nosso resultado final em relação às comunidades quilombolas à pandemia. Quando o governo federal, já em 2021, nos apresenta o Plano Nacional de Imunização, o PNI, logo no início do ano, aonde estava ali mencionado pelo então ministro de Saúde, né, o coronel Pazuello, né, desculpe, de repente eu errei aí a patente, mas ele nos apresenta que povos tradicionais, originários da terra, como indígenas, povos tradicionais, quilombolas e seus remanescentes, povos ribeirinhos, povos ciganos, deveriam estar, né, entre os primeiros a ser vacinados após a idade mínima, né, que ali foi estipulado, né, os de 85 anos acima. Então, depois desse público, né, o segundo público a tomar a dose seriam os povos tradicionais. Ao ter a questão para nós que não teria quantidade de doses suficiente para atender toda a demanda nacional, as comunidades quilombolas e as comunidades ribeirinhas e ciganas, elas foram retiradas do PNI, ficando apenas os povos originários, ou seja, os povos indígenas, na segunda etapa de vacinação. Nós, povos quilombolas, nós ficamos, né, para pós-pessoal da saúde, pós-educação, né, e pós-trabalhadores indiretos da saúde. Ou seja, nós estaríamos em 7º ou na 8ª etapa a serem vacinados. Quando nós tomamos posse desse documento, procuramos a Defensoria Pública Estadual e, juntamente com ela, elaboramos um ofício, a qual foi encaminhado ao então secretário estadual de saúde, o senhor Geraldo Rezende, indagando sobre a questão das vacinas dos povos quilombolas, já que o estado do Mato Grosso do Sul possuía até então, de acordo com o censo realizado junto às associações quilombolas e o último censo
do IBGE que uma determinada quantidade de dose seria o suficiente para vacinar a população quilombola acima de 18 anos. Em primeiro momento, houve a necessidade de dados mais conclusivos e houve também a necessidade da intervenção da Defensoria Pública e também a intervenção da FENAC para que pudesse assim então realizar. E, enfim, após 48 dias de extrema negociação, de extrema conversa junto à Secretaria Estadual de Saúde, o senhor Geraldo Rezende, secretário estadual de Saúde, vem, através de um canal televisivo, comunicar que as comunidades quilombolas seriam então vacinadas a partir da data que ele estava mencionando ali, que foi no mês de abril, tá? 23 de abril, E com isso, a primeira comunidade, as primeiras comunidades a serem vacinadas foi a comunidade do município de Nioaque, onde possui 4 comunidades quilombolas dentro daquele município. E assim nós acompanhamos todo o desenrolar, tivemos alguns obstáculos diante de algumas questões de falta de conhecimento do gestor público, é isso que eu comentei anteriormente e torno a repetir, que falta ainda o maior entendimento sobre o que são quilombola, quem são esses povos tradicionais, quais são as necessidades deles, como que eles vivem, como que eles atuam, como eles estão inseridos no nosso contexto social e como que a realidade deles no dia a dia. Então, houve até município, que por uma questão de respeito à população deste município, que nos apresentou dizendo que desconhecia que naquele município tinha comunidade quilombola, E isso não foi um prefeito ou qualquer outra autoridade, foi a promotoria pública, onde que tivemos que apresentar documentos, onde o INCRA, através da Cláudia, nos auxiliou nesse intento de comprovação de território e de comprovação de comunidades quilombolas em determinados municípios. Tivemos algumas situações em alguns outros municípios na qual as comunidades não estavam mais ali com as famílias acentuadas naquela localidade, estavam nos municípios vizinhos, Então, assim, nós tivemos N preocupações, N situações que quando nós finalizamos a segunda dose, que aí foi no mês de julho para agosto, nós nos sentimos aliviados por o estado do Mato Grosso do Sul ter sido o primeiro estado do Brasil a completar 100% de vacinação aos povos tradicionais do nosso estado. Dentre essas, nos 15 municípios e as 22 totalmente imunizadas na população acima de 18 anos. Para isso, para nós, foi uma alegria. Protegemos a saúde. E a Subracial, estando ali como apoio, através da senhora Ana José, chamou-nos a atenção para uma segunda necessidade que viria logo a seguir. Por quê? Porque essas populações estavam até então desassistidas pela questão pública, desassistidas por ações sociais, desassistidas por todas as esferas de governo devido à questão da pandemia. E com isso, a Subracial, juntamente com a Fundação Cultural Palmares, juntamente com o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, vem, faz o levantamento, e é colocado então ali a questão da cesta alimentar quilombola para as 22 comunidades
entregue em 2 etapas, em um período de 90 dias. Cada uma das famílias quilombolas receberam 4 cestas, né? 2 cestas numa primeira etapa e 2 cestas numa segunda etapa. Tá? Nos deixa muito feliz por estarmos presentes das 22 comunidades em 11 comunidades que a FENAC pôde estar presente, acompanhando a entrega da cesta e realizando relatório da transparência sobre como que foi feito todo este processo, né? E alegro-me que o governo do estado do Mato Grosso do Sul, através do senhor Reinaldo Azambuja e a subsecretaria racial da senhora Ana José Alves, né, do secretário estadual de Cultura e Cidadania, né, na pessoa do Mato Grosso e do Eduardo Romero, nos dizer que foi fundamental neste processo que nós estamos aqui colocando o papel da Defesa Civil na logística em todo o nosso território estadual. A Defesa Civil foi fundamental para que nós conseguíssemos realizar esse feito. E assim foi algo de um grau de importância enorme, né? Porque nós conseguimos realizar algo que até então nunca tinha sido feito da forma como nós fizemos. E me emociona muito ao saber que ao chegar nesse dia, que nós estamos aí para comemorar o Dia da Consciência Negra, saber que a nossa população quilombola, né, além de ter consciência da sua cultura, de ter consciência das suas ações e de ter consciência do seu papel social e de ter ainda consciência, né, de ser guardião de toda a nossa ancestralidade e das nossas tradições, saber que hoje a população quilombola do estado do Mato Grosso do Sul são pessoas, sim, conscientes da missão que Zumbi teve de nos mostrar o caminho da liberdade e também de termos a consciência no ato de nós mostrarmos a nossa cara preta a toda a sociedade brasileira, falando para ela da nossa realidade, da nossa condição enquanto ser humano, enquanto ser pessoa de bem, enquanto ser pessoa de valores, enquanto ser pessoa de cultura. Assim é os povos quilombola, assim é e sempre será, porque através de pequenas ações, que não foram muitas, mas que jamais essas comunidades tiveram esta oportunidade como tiveram agora. Foi necessário, senhoras e senhores, acontecer uma pandemia para mostrar que no estado do Mato Grosso do Sul, onde tem uma das maiores populações indígenas do estado, não existe somente os indígenas. Existe também uma população negra, a população quilombola, os afrodescendentes, os afros originários, os afros advundos dos negros escravizados, que somos nós, que estamos aqui na base, procurando um olhar dos gestores. O olhar da academia nós temos em quase todas as comunidades. O olhar da academia, para nós, ela vem de longa data, vários campos de várias pesquisas. Nós queremos, para finalizar, nós queremos que, né, não seja só o olhar da academia, que seja um olhar provocativo para que a sociedade brasileira, a sociedade sul-mato-grossense, reconheça na sua historiografia a importância dos povos negros originários que vieram de alguns estados do nosso Brasil,
como Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e também do estado de Alagoas, que participaram de alguns momentos históricos do nosso estado, como também da Guerra do Paraguai, juntamente aos índios Guaicurus. Os lanceiros negros, advindos do Rio Grande do Sul, atravessaram essas terras pantaneiras e foram até a região denominada Cacopé. E ali lutaram, atravessaram o nosso estado, da região de Ponta Porã até o presídio de Miranda, né, na importância ali de carregar os presos de guerra. Então, os negros escravizados, ele tem sim uma importância viva no nosso estado. E existe em nosso estado locais aonde os antropólogos já identificaram sinais de senzala. Então, como que o nosso estado não teve quilombo? Como que o nosso estado não nos enxerga como os povos originários, oriundos dos negros escravizados? Então, acredito que o papel da mudança começa agora, durante esse período que nós estamos nesta luta e neste enfrentamento. Não procuramos aqui o enfrentamento da questão política partidária e nem a questão do enfrentamento da política ideológica. Somente queremos ser vistos. Nós apenas queremos ser lembrados. E nós simplesmente e somente queremos existir. E para existir, precisamos e necessitamos do olhar do gestor público, federal, estadual e municipal. Eu espero que com esse dia 20 de novembro, que está aí para acontecer amanhã, né, que possa trazer muita reflexão para toda a academia e também para toda a nossa população. Porque não é só o combate ao preconceito, não é só o combate ao racismo ou às formas de discriminação que envolve o universo negro. Vai muito além. Principalmente ao assassinato dos nossos jovens, a falta de oportunidade para o primeiro emprego e ainda o assassinato da nossa cultura e da nossa ancestralidade na tentativa de nos apagar da história do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Tenho aí uma excelente final de semana. Meus agradecimentos. Me desculpe se porventura eu ultrapassei um pouquinho o horário, mas tem certas situações que nós temos que aproveitar para que a gente possa nos posicionar diante dos demais. E professor João, você e a IFMS tem um parceiro, tá? E parabéns aí por todo esse trabalho que você vem fazendo juntamente com a sua equipe, com seus acadêmicos, por mostrar nós para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo. Boa noite. Valeu. Até a próxima.